Para quem não me conhece, eu chamo Ana Maria Jonsson, trabalho na Interact, que é uma denominação na Suécia, que tem trabalho missionário em 33 países do mundo, e inclusive Brasil. E eu sou responsável pelo trabalho aqui na América Latina e Península Ibérica. Trabalho com o pastor Gilberto, né, num projeto lá com a FEPAS, e já estive aqui algumas vezes, e é muito bom estar aqui com vocês. E comigo dessa vez eu trago o casal Daniel e Molly. Eles trabalham na Interact, ambos. Ela trabalha com os nossos missionários, a administração dos missionários em recursos humanos, e o Daniel é o nosso missiólogo. A gente sentiu uma necessidade alguns anos atrás de ter uma base teológica e missiológica para tudo que nós fazemos, mesmo aquilo que seja, né, mais social. A gente precisa entender que isso também é a missão de Deus. Então ele faz esse trabalho, trabalha como conselheiro para nós diretores que estamos nos diferentes países, foi missionário na Sérvia durante 5 anos e tem como um foco seu que é a questão dos refugiados. Trabalhou com refugiados na Croácia, na Síria, e tem isso como uma especialidade. Então acho que a gente vai ouvir alguma coisa sobre isso hoje. Herrens nåd och frid. Graça e paz do Senhor. Jag ber om att få ge en hälsning från bröderna och systrarna i Sverige. Eu trago uma saudação dos nossos irmãos e irmãs na Suécia, Från Interact och från alla dess församlingar. da Interact e todas as suas igrejas. Vi har ett unik gemenskap med er här i Brasilien. Nós temos uma comunhão única com vocês aqui no Brasil. Och jag blev särskilt glad att få höra om Fabio och Julka kom från det här. E eu fiquei muito feliz quando eu ouvi dizer que Fábio Gilca vem dessa igreja, Som vi har samarbetat med i så många år. que nós cooperamos com eles durante... Så det är en glädje att få dela Guds ord tillsammans med er den här E é uma dagen. alegria compartilhar a palavra do Senhor hoje com vocês. Vi lever i en märklig tid. Vivemos num tempo bem estranho. Under 2 år så har vi sett varandra bakom munskydd. Durante 2 anos vimos uns aos outros atrás de máscaras. Vi har tvingats säga nej till en massa saker. A gente teve que dizer não para muitas coisas. Vi har tvingats säga nej till att mötas inomhus. Tivemos que dizer não para estarmos juntos dentro, né, de um local. Och om någon har råkat hosta på supermercado så börjar vi alla runt omkring blekna. Se alguém faz uma pequena tosse no supermercado, os outros ficam pálidos. Och det här har ju varit svårt. Isso tem sido muito difícil. Vi ser att det här börjar lätta nu. Agora estamos vendo as coisas aliviarem um pouco. Och i Sverige är vi jättetacksamma att den här regeln om 1,5 meter har börjat tas bort. E na Suécia a gente está muito feliz que essa regra de 1,5 metro foi retirada. Så vi kan gå tillbaka till 5 meter. Para a gente voltar ao nosso normal, que é 5 metros. Men vi har en tid Mas temos tempo som säger nej till oss. que é tempo que diz não para nós. På grund av synden i världen så är det väldigt mycket som vill säga nej till människan och människans liv som det är tänkt i Guds hand. Tem tantas coisas que o pecado trouxe para nós que quer dizer não para o ser humano, para aquilo que Deus tinha pensado no seu início. Människor sätter gränser mot varandra. As pessoas colocam limites para os outros. Människor på grund av etnicitet, att man kommer från ett annat land. Também por etnicidade ou por vir de outro país. Människor säger nej på grund av sin egoism. Muitas pessoas dizem não por seu próprio egoísmo. Det finns det här att vi säger nej till varandra. E existe essa coisa de que dizemos não uns aos outros. Men tillsammans ska vi få läsa en text som talar om vad Gud talar in i vårat mänsklighetsnej. E nós agora vamos ver texto do que Deus fala para dentro desse não que nós temos para dentro da humanidade. Och vi ska läsa från andra Korinthierbrevet. Vamos ler 2 Coríntios. Första kapitlet, den 18:e versen. 18 a 22. E eu vou ler direto em português.
dar tempinho aí para vocês acharem o texto. 2 Coríntios 1, 18 a 22. Todavia, como Deus é fiel, nossa mensagem a vocês não é sim e não. Pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês por mim e também por Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele sempre houve sim. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permanecemos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. I början av andra Korinthierbrevet möter vi en Paulus som förklarar varför han inte har kunnat komma till korintierna. No começo desse capítulo de 2 Coríntios, temos uma explicação de Paulo porque que ele não pôde visitar os irmãos em Corinto. Relationen mellan Paulus och församlingen är präglad av konflikt. E a relação de Paulo com essa igreja é caracterizada por conflitos. Och här bemöter han anklagelsen om att han har svårt att bestämma sig om han ska komma eller inte. E aqui ele dá uma resposta para a acusação porque ele não veio. Men mitt i sitt försvar av det beslut han har tagit, Mas no meio dessa defesa, dessa decisão que ele tomou de não vir, bryter Paulus ut en teologiskt otroligt viktig ansats. ele começa uma discussão teológica muito importante. Han ger en viktig beskrivning av Guds karaktär och vad Gud vill i den här världen. Ele dá uma descrição muito forte do caráter de Deus e o que Deus quer para este mundo. Gud är inte både ja eller nej. Deus não é sim e não. Gud är inte tveksam Ele não tem dúvidas eller utan kraft. e sem poder. Istället är Gud en Gud som säger ja. Em vez disso, Deus é Deus que diz sim. I Jesus Kristus har Guds löften fått sitt ja. Através de Jesus Cristo, as promessas de Deus se tornaram um sim. I Kristus så blir alla löften Gud har gett från historiens början fullbordade. Através de Jesus Cristo, todas as promessas que Deus deu desde o começo da criação são completos através de Jesus Cristo e o sim dele. Allt han har lovat får sitt amen. Tudo que ele prometeu tem o seu amém. Löftet om ett nytt rike A promessa de reino novo som ska förändra mänskligheten och genomsyra que mänskligheten. vai mudar a humanidade e permear a humanidade. Löftet om att alla folk ska bli välsignade genom Abraham. A promessa de que todos os povos serão abençoados através de Abraão. Löftet om att varje enskild människa ska upprättas och ges möjligheten till frälsning från synd och en upprättad relation till Gud själv. Du får dra ner lite. Ta det en gång till och dela upp det. É comprido, gente. Desculpa. Löftet till varje enskild människa A promessa para cada indivíduo om frälsning från synd da salvação do pecado och möjligheten till en upprättad relation med Gud e a själv. possibilidade de relacionamento restaurado com o Senhor. Det som bekräftas genom andens gåvor och frukt O i que é våra liv. confirmado através dos dons do Espírito. Det här är sanningen om ditt och mitt liv. Essa é a verdade sobre a minha e a tua vida. När vi ger oss själva till Jesus Quando a gente Kristus, nos dá para o Senhor, para Jesus, när vi i tro tar emot den här gåvan, que nós pela fé recebemos esse dom, då går vi in i det ja som Gud har menat för oss i den här tiden. podemos entrar nesse sim que Deus sempre quis nos dar em todos os tempos. Det är ett ja som skapar det är inte ett ja utan omvändelse eller förändring. Não é sim sem conversão e sem mudança, Utan ett ja som ger en möjlighet till förändring och omvändelse. mas sim que dá possibilidades para uma conversão e mudança. I mötet med frälsare så sker det här. No encontro com o nosso Salvador, isso acontece. Att få leva i det här
i detta ja, de poder viver nesse sim, ger oss också ett ansvar till människor runt também omkring nos dá oss. uma responsabilidade para as pessoas que estão no nosso contexto, no nosso entorno. Vi ska göra Guds ja synligt till människor runt omkring oss. Devemos fazer esse sim visível para as pessoas que estão na nossa volta. Johannes evangelium, första kapitlet, 15:e versen, beskriver att Jesus, att ordet blev kött. Em João 1:15 está escrito que a palavra se tornou carne. Precis på samma sätt ska vi låta det evangelium som vi har fått ta del av bli kött runt omkring Da oss. mesma forma, esse evangelho que nós recebemos, precisamos fazer ele se tornar verdade no nosso dia a dia. Vårt uppdrag är att deklarera Guds ja Nossa missão é declarar esse sim de Deus i den här världen. neste mundo. Lukas 4:16 Lucas 4:16, så beskriver Jesus sitt uppdrag genom att citera Jesaja. Jesus descreve a sua missão mencionando Isaías, Att han ska ge ett glädjebud till de fattiga. que ele dará. Vamos ler então melhor. Lucas 4:16. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Det är det här som är Jesu uppdrag i världen. Essa é a missão de Jesus nesse mundo. Vi har inte och bär inte på ett annat uppdrag än han. Nós não temos outra missão além dessa. Så hur ska vi då göra? Então, como devemos fazer? Hur ska vi göra för alla de människor som har fått ett nej i hela sitt liv? O que devemos fazer diante de tantas pessoas que sempre receberam não na sua vida? Hur ska vi göra för änkan, den fattige, änkan, den faderlösa och främlingen? O que faremos para a viúva, o órfão e o estrangeiro? Vi ska göra det Guds ja synligt för dem i vår tid. Devemos fazer o sim de Deus visível neste tempo. 5 Mosebok 24, 17 och 18 utmanar Israels folk. Em Deuteronômios 24, 5 Mosebok. Deuteronômios 24, 17 a 18. Eu vou ler aqui. Não neguem justiça ao estrangeiro e ao órfão, nem tomem como penhor o manto de uma viúva. Lembre-se de que vocês foram escravos no Egito e de que o Senhor, o seu Deus, os libertou, por isso lhes ordeno que façam tudo isso. Han utmanar Israels folk Ele desafia o povo de Israel att ta hand om de mest utsatta. de cuidar dos mais marginalizados, os Att mais skapa expostos, förutsättningar för deras liv. e criar uma condição de vida para essas pessoas. Om man läser fortsättningen så ser man att de skulle spara en del av åkern för att ge till flyktingarna. E se a gente continua lendo o texto, dá para ver que eles deveriam guardar uma parte das suas terras para dar para o estrangeiro. Det här har inte ändrats i Kristus. Isso não mudou em Cristo. Vi ska fortsätta att skapa möjligheter för människor på flykt, för änkan och för den faderlösa. Devemos continuar fazendo, preparando possibilidades para a viúva, para o órfão e para o estrangeiro. Vi ska göra tydligt det ja som finns i Jesus Kristus Deixar för dem. muito claro o sim que existe em Jesus Cristo, I varje del av deras liv. em todas as partes das suas vidas. Jag har arbetat i några år med flyktingar. Eu trabalhei durante alguns anos com refugiados. Det har präglat mitt liv på olika sätt ända sedan vi var missionärer i Serbien. Isso tem me caracterizado a minha vida durante muitos anos, desde que eu fui missionário na Sérvia. Då kom vi precis efter ett krig hade avslutats. Nós chegamos na Sérvia justamente quando uma guerra terminou ali.
Och vi såg hur det förstörde människors liv. E a gente podia ver como isso tinha estragado a vida das pessoas. Och hur flykten plågade dem. E como essa fuga era difícil e lhes atormentava. Och det var ändå 10 år efter kriget hade avslutats. E já tinham passado 10 anos depois que a guerra tinha terminado. Under 2015 så fick jag möjligheten att arbeta i ett flyktingläger i Kroatien. Em 2015 tive a oportunidade de trabalhar num campo de refugiados na Croácia. Framförallt så mötte vi människor från Syrien och Afghanistan. Principalmente encontramos pessoas vindas da Síria e do Afeganistão, Som hade fått sina liv söndertrasade. que tiveram suas vidas totalmente estragadas, Som inte hade något hopp. que não tinham mais esperança. Inget annat hopp än att ge sig av till väst. Nenhuma outra esperança do que mudar para o oeste, né, do mundo. Och inte ens det hoppet E nem essa esperança var särskilt starkt. era tão forte assim. Eftersom gräns efter gräns stängdes. Porque as fronteiras de países iam se fechando no caminho deles. Men Gud gjorde någonting med mig i det där mötet. Mas Deus, ele fez alguma coisa dentro de mim nesses encontros. Gud bröt mitt hjärta i mötet med alla dessa människor. Deus quebrantou meu coração no encontro com essas pessoas. Vi fick in ungefär 7000 om dagen. Vinham mais ou menos 7.000 pessoas novas todos os dias. Och vi såg dem i trasiga kläder, utan mat och har gått flera 100 mil för att komma hit. Eles tinham caminhado milhas de quilômetros com as roupas rasgadas e com fome. Och Gud talade till mig E Deus falou comigo. att jag har dött för de här människorna. Ele falou, eu morri por estes também. Jag har sagt ja till de här människorna. Eu disse sim para essas pessoas. För det är lätt att se på det yttre. Porque é fácil você olhar a parte de fora. De kanske är farliga. Talvez são perigosos. Just de här var muslimer. Esses eram muçulmanos. Är de farliga? Eles são perigosos. Och samtidigt så kallar Gud oss till just dem. Mas ao mesmo tempo, Deus nos chama justamente para esses. Några år senare mötte jag en familj i södra Sverige i en gudstjänstlokal. Alguns anos depois encontrei uma família ao sul da Suécia, num culto. De var muslimer. Eles eram muçulmanos. De var väldigt noggranna med religiösa frågor, det kunde man se. Eles tinham muito cuidado nas questões religiosas, se podia ver. De skulle fira Ramadan. Eles iam ter o Ramadã, né? Och vi Iam satt celebrar. under kyrkfikat efter predikan och pratade med varandra. E quando a gente tinha lanche depois do culto e estávamos conversando, Och jag undrade, varför är ni här? aí eu perguntei, o que vocês estão fazendo aqui? Jag menar, ni är ju tydligt muslimer. Vocês são claramente muçulmanos. Varför är ni här? Por que vocês estão aqui? Och mannen i familjen svarade, E o senhor da família, o pai da família falou, Daniel, du måste förstå. Daniel, você tem que entender. Ända sedan vi satte fötterna på Europas mark Desde que eu pisei na Europa, no território europeu, är det kyrkan som har gett oss mat och kläder. foi a igreja que nos deu roupa e comida. Det är de som har hjälpt oss att få husrum. É eles que nos ajudaram com moradia. Det är kyrkan som har lekt med våra barn och tröstat dem när de gråter. É a igreja que consolou os nossos filhos quando eles estavam tristes. Det är klart vi undrar vilken Gud ni tillber. E é claro que nós estamos muito curiosos, que Deus é esse que vocês louvam, que vocês adoram. Det här budskapet Essa mensagem om Jesus Kristus har tagit kropp i människor som har gett mat och kläder. onde Jesus se encarnou em pessoas que deram comida e roupas. Och det ger förändring. E isso cria uma transformação, uma mudança.
I Sverige har vi sett hur församlingar har förändrats för att unga afghaner har kommit till tro. Nós temos visto igrejas na Suécia se mudarem, terem grandes mudanças, porque jovens afegãos se converteram a Cristo. Och jag kan komma ut i vilken liten församling som helst. Eu posso chegar em qualquer igreja, menor que seja, Och jag kan se en ung man som älskar Jesus Kristus e eu och kommer posso från ver esse Afghanistan. jovem afegão que ama Jesus. Det är den största rörelsen av kristna, av omvändelse som har skett efter 30-talet i Afghanistan. E é o maior movimento de conversão no Afeganistão desde os anos 30, é o que está acontecendo lá agora. Och den påverkar inte bara i Sverige. E ele não influencia só a Suécia. Genom WhatsApp och andra digitala medel så pratar de med sina vänner, med sin familj i Afghanistan. E através de instrumentos digitais, WhatsApp, eles começam a falar com seus familiares lá no Och Afeganistão. församlingen växer i Afghanistan genom de människor som har kommit till tro i Sverige och delar med sig av Jesus Kristus. E a igreja no Afeganistão está crescendo hoje porque vieram refugiados para a Suécia, se converteram na Suécia, que agora estão evangelizando seu país. Idag så kommer det en ny flyktingsituation. Hoje estamos diante de uma nova situação de refugiados. I Ukraina så är det massor med människor just nu som flyr. Da Ucrânia, muitas pessoas estão fugindo, né? Många av dem är kristna, är våra bröder och systrar. Muitos deles são evangélicos, são os nossos irmãos e irmãs. Men det är också många som inte har eller bär på en tro. Mas muitos também não têm uma fé. Men kyrkan har valt i Ukraina att stanna kvar och bära och vara Guds händer och fötter i den här tiden. Mas a igreja na Ucrânia, ela decidiu permanecer para poder ser os pés e as mãos de Cristo naquele lugar. Över 600 församlingar arbetar idag med att ge skydd till flyktingar som flyr från östra Ukraina mot Europa. Mais ou menos 600 igrejas hoje na Ucrânia estão dando proteção para aqueles que vêm do leste da Ucrânia que estão fugindo para a Europa. Vi ser också en situation som är i Venezuela. Também temos a situação na Venezuela. Och när vår syster från Pacaraima delade vad som hände där så gick mitt hjärta sönder. Quando a irmã Osanir lá de Pacaraima contou da situação, o meu coração quebrou. Vi fick höra talas om rent barbari. Nós ouvimos de coisas que são mais barbaridades que estão acontecendo lá. Och mitt i detta står Guds kyrka E no och meio dali betjänar está folket a igreja de Cristo. och säger att det finns inga gränser. Jag säger ja till er. E que uma igreja que diz aqui não tem fronteiras, eu digo sim para vocês. Så vänner, Irmãos, det finns väldigt mycket vi kan göra. tem muitas coisas que nós podemos fazer. Det är bara fantasin som sätter gräns för hur vi kan betjäna vår omgivning och de som behöver det. É só nossa criatividade que nos limita do que nós podemos fazer por essas pessoas e também as pessoas ao nosso entorno. Vi har gåvor som vi har fått. Nós temos dons que nós recebemos. Vi har fått medel som vi kan använda. Nós temos recursos que podemos usar. Jag är säker på att det är många av er här som är otroligt duktiga på att lära ut språk. Eu acho que tem vários de vocês que podem ensinar idioma. Jag är säker på att det är många av er här som är väldigt praktiska och vet hur man slår upp ett tält eller bygger ett hus. Eu sei que tem vários de vocês que têm uma habilidade prática, que sabem montar uma barraca ou até construir uma casa. Och nästan alla av oss vet hur vi kan fixa till lite mat så att någon kan bli mätt. Quase todos nós sabemos como fazer uma refeição, uma comida. Eller dela ut en matkasse. Ou dar uma cesta básica. Min mamma var svårt sjuk under sitt sista år innan hon gick hem till Herren. Minha mãe estava muito doente no último ano antes dela partir para o Senhor. Jag hjälpte henne en eftermiddag och
vi åkte och köpte garn på garnhandeln. Dia eu a visitei e nós fomos comprar linhas para crochê, tricô. Men var svårt sjuk i cancer och hon visste att hon snart skulle dö. Ela estava num estágio de câncer muito avançado e ela sabia que ela ia morrer. Men när jag har köpt garn för alldeles för mycket pengar så tittade hon på mig och log. Sticka kan jag fortfarande göra. E quando eu comprei essas linhas por muito mais dinheiro do que eu deveria, ela sorriu para mim e disse: pelo menos ainda consigo fazer tricô. När hon hade dött så rensade jag ur hennes lägenhet och städade den. Quando ela faleceu, eu comecei a arrumar, a guardar as coisas da casa dela. Jag kom ner i foajén vid hissen, så kom det fram 2 kvinnor till mig. Era apartamento e quando eu desci no elevador vieram 2 senhoras. De var från Syrien. Elas eram da Síria. Och de frågade, ska du flytta in? Elas perguntaram: você vem de mudança para cá? Nej, jag flyttar ut min mamma som har dött. Não, eu estou organizando as coisas da minha mãe que faleceu, que ela que vai sair do apartamento. Och de frågade, vem var hon? Quem era ela? Ja, det var damen på 7:e våningen. Aquela senhora no 7º andar. Och så gjorde de tecknet. É aquela que fazia tricô. De började gråta och sörja som man bara kan göra i Mellanöstern. Elas começaram a chorar e gritar assim como é de costume no Oriente Médio, Med höga röster. com gritos. Och som son blev jag lite rörd. E como filho fiquei emocionado. Och sen sa de, E aí elas me disseram: det finns inte ett syriskt barn i det här området som inte har fått vantar eller mössor av den här kvinnan. não tem uma criança síria nesse bairro que não recebeu uma luva ou gorro que a sua mãe fez. Jag hade ingen aning om det. Eu não tinha a mínima ideia disso, não sabia disso. Men mitt i sin utsatthet och sjukdom så hade hon kunnat betjäna de allra mest utsatta. Mas mesmo na situação dela, de muita doença e quase morte, ela conseguiu servir aquela comunidade. Och vem du än är, Quem quer que você seja, vilka begränsningar du tycker du har, mesmo com as limitações que você pensa que você tem, så har du möjligheter att ge ett ja till omgivningen runt omkring dig. você tem a possibilidade de dar sim para o seu entorno, para as Du har pessoas em sua möjlighet att volta. visa på Jesus Kristus på det sätt som du kan. Você pode mostrar a Jesus Cristo da maneira que você pode. Det är ganska många av oss här inne som inte kan sticka. Tem muitas pessoas aqui que não sabem fazer tricô, Men det är inte det vi behöver göra. mas não é isso que é necessário. Vi behöver använda det vi har fått Nós precisamos usar aquilo que nós recebemos för att visa vem Jesus para Kristus mostrar är. quem Jesus Cristo é. Jag har velat dela med mig av det som har varit min stora fråga under många år. Eu quis aqui compartilhar uma questão que tem sido muito grande e importante na minha vida. Hur vi kan bryta den här världens nej till människan Como é que nós podemos romper com o não deste mundo em relação ao homem till ett Guds ja. para sim de Deus. Gud som längtar efter gemenskap med människan. Deus que anseia em ter comunhão com o ser humano, Som har dött för människan. que morreu por nós, Som genom Jesus Kristus gör försoningen möjlig med que Gud através de själv. Jesus Cristo faz a reconciliação possível. Och genom uppståndelsen öppnar vägen till ett nytt liv. E através da ressurreição abre o caminho para uma vida nova. Och genom uppståndelsen också visar möjligheten för hela skapelsen E através da ressurreição mostra para toda a criação och hela livet. e toda a vida. Det här Isto längtar jag efter att eu dela med. anseio de compartilhar com os irmãos.
Jag stod i en liten lokal i Serbien för många år sedan. Eu estava num pequeno local na Sérvia há alguns anos atrás Jag predikade just över den här texten. e eu preguei sobre esse texto. Det var en sån där dag jag hade varit lite för stressigt hemma. É aquele dia que foi bem estressante em casa. Så jag ryckte en predikan på vägen Aí eu peguei uma pregação lá que eu já tinha a caminho, och kom till församlingen som var en Roma-församling, en e zigenarförsamling. fui para uma igreja que é uma igreja composta de ciganos. Det är en grupp som är väldigt utsatt i just Serbien. É um grupo muito marginalizado na Sérvia. Hela deras tillvaro går ut på att möta en massa nej. Todo o dia a dia deles é composto de uma série de nãos para eles. Och jag tänkte inte någonting på det när jag läste den här texten. E eu não pensei nisso quando eu peguei essa pregação. Så jag började tala om att Gud har sagt ja till människan. Eu comecei a falar de que Deus diz sim à humanidade. Och jag ser att någonting börjar hända bland människor. E eu começo a ver que algo acontece no grupo que estava me ouvindo. Jag ser hur ryggar rätas. Eu comecei a ver como as colunas começavam a se endireitar. Jag ser hur människor får ett nytt ljus i Eu ögonen. vejo como as pessoas têm uma nova luz, um novo brilho nos seus olhos. Och jag förstår ingenting. E eu não entendo nada. Förrän jag inser Porque quando eu entendo att Guds ja till dem är en helt ny erfarenhet. que o sim de Deus para eles é uma experiência totalmente nova para eles. För de har alltid fått ett nej. Porque eles sempre receberam um não. Så när jag avslutar min predikan är det många som ger sig själv till Herren. E quando eu terminei a minha pregação, muitas pessoas vieram entregar suas vidas a Cristo. Och vi fick se hur samhället förändrades över flera år på grund av att de i Jesus Kristus fick uppleva ett ja. E podemos ver durante vários anos depois disso como toda a sociedade, todo o grupo mudou sua condição de vida porque eles naquele dia receberam um sim. Sen dess har jag burit med mig den här texten som en pärla. E depois disso eu carrego esse texto como uma pérola, um tesouro. För jag inser att den här bär på en hemlighet som vi måste dela med världen. Porque esse texto carrega um segredo que nós temos que compartilhar com este mundo. Så min fråga Então a minha questão, minha pergunta é till dig: para você: hur kan du visa på Guds ja i din omgivning och i världen runt omkring dig? como você, como nós, podemos mostrar o sim de Deus para o mundo que está em nossa volta? Min andra fråga är: vad behöver du göra upp med för att Guds ja ska bli synligt i ditt liv? E a minha segunda pergunta é: o que você precisa resolver na sua vida para que este sim de Deus possa ser visível para o mundo? Det sista E o último är nog inte egentligen en fråga, não é uma pergunta, utan en uppmaning. é uma exortação. Gud har sagt ja till dig. Deus disse sim para você. I vilken situation du än lever i så har Gud sagt ja till dig. Em qualquer que seja a situação que você esteja vivendo, Och Deus disse sim para você. Och han inbjuder dig till att leva tillsammans med honom. E Ele te convida a viver uma vida junto com Ele. Och jag uppmanar dig att kliva in i gemenskapen med Kristus själv. E eu te convido a tomar um passo para ter uma comunhão com esse Deus, o próprio Deus. Och bli en del av att förändra världen. E ser uma parte daqueles que mudam e que transformam esse mundo. Som Gud själv vill förändra och upprätta. Da maneira que Deus, o próprio Deus, quer restaurar e quer mudar. Jag skulle kunna hålla på hur länge som Eu helst. poderia falar muito mais. Men Mas, det här är det jag vill dela med er mas till isso é o sist. que eu queria compartilhar com os irmãos hoje. Det är de här frågorna jag Som vill att ni essas- ska bära på. Questões que essas perguntas que eu quero que vocês levem consigo deste culto. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por essa pregação que tocou muito aos nossos corações, Senhor.
Muito obrigado, Senhor, por este sim que Tu tem nos dado, independente de tudo que somos, de todas as falhas ou limitações. Este sim é algo que está acima de tudo, Senhor. Senhor, nos ajuda a ser os Seus mãos e Seus pés nesse mundo, Senhor, para poder também entregar o Evangelho de uma forma integral para todas as pessoas, Senhor. Te agradecemos pela vida do Daniel, da Molly, Senhor, e pedimos que Tu possas estar neste lugar, Senhor. Continua abençoando esta igreja, Senhor, os pastores, os membros, Senhor, pedimos as Suas bênçãos, em nome de Jesus. Amém.